O scatter plot, ou gráfico de dispersão, é um gráfico que ajuda a gente a entender como o que está acontecendo com o nosso lead time e ajuda a medir esse lead time, seu comportamento no dia a dia. Métricas de fluxo são métricas que são usadas para gerenciar melhor o seu fluxo de trabalho. Elas podem ser usadas em diversos contextos, servindo para fornecer a você e a sua empresa formas simples de medir a eficiência e previsibilidade. Quando você trabalha com gestão de fluxo, uma das principais métricas que usamos é o lead time, o tempo de conclusão de um item, né? Então é uma métrica que vai dizer quanto tempo cada demanda leva para ser concluída. Normalmente a gente usa específicas datas para trabalhar com isso. Normalmente as pessoas vão te dizer que o lead time é medido entre a data que o item entrou no fluxo e a data que ele saiu. Em outras palavras, você pode usar as datas, por exemplo, que o item foi criado, que você se comprometeu com ele, que foi priorizado como data de entrada, e a data que o item foi concluído ou entregue como data de saída. Tá? E, com certa frequência, tem alguns papéis que usam esse tipo de informação. Normalmente um agilista, um agile coach, ou um service delivery manager. Só que esses papéis têm a responsabilidade de não só compreender o comportamento desse lead time dentro de um fluxo, mas também entender se ele está subindo, se está caindo, se é muito variável, se é previsível, se a gente pode contar com isso para trabalhar com eficiência ou não. Para isso, a gente usa alguns gráficos para conseguir dizer se essas informações estão acontecendo, tá? E uma desses gráficos é o gráfico de dispersão. Vamos dar uma olhada? O scatter plot, ou gráfico de dispersão, é um gráfico que ajuda a gente a entender como o que está acontecendo com o nosso lead time e ajuda a medir esse lead time, seu comportamento no dia a dia. Nele a gente tem aqui, na horizontal, a data em que todos os itens, num dado período, foram concluídos. Ou seja, se eu pegar todos os itens que foram entregues aqui nos últimos 3 meses de trabalho, eu vou distribuí-los de acordo com essas datas. Então, cada item aqui ó, está posicionado na data em que foi concluído na horizontal. Já na vertical, nós temos quanto tempo cada item levou para ser concluído. Então aqui eu tenho a data de determinados itens. Esse item aqui, por exemplo, levou 86 dias. Esse item aqui levou 60 dias. Tá? Então, se eu tenho todos os itens que foram fechados nos últimos 3 meses, novamente, eles ficam distribuídos para o lado, de acordo com a data, e para cima, de acordo com o tempo que levou para ser concluído. E aí eu consigo ter esse encontro dessas informações conforme eu mexo o meu mouse aqui. Esse tipo de análise vai ajudar um Service Delivery Manager, um agilista, um líder a identificar várias coisas. Uma delas é a confiança ou percentil que eu tenho no prazo do meu item. Então vamos pegar a seguinte pergunta, né? Quando alguém te faz a pergunta de quando fica pronto, ao invés de você inventar uma data ou estimar de acordo com a sua experiência, você vai poder usar esse histórico de dados aqui, essas informações que você está vendo, para dizer se uma data é válida ou não para entregar aquela demanda. Com todos esses itens aqui, ó, perceba que eles estão ordenados. Veja, estão ordenados por data de conclusão e por tempo que levou para ser concluído. E aí você pode escolher, por exemplo, com quantos dias eu vou fechar esse item e qual o nível de confiança que eu tenho nesse número. Veja que aqui onde está o meu mouse, por exemplo, ele está em 86%. E aqui marca 20%. Essa informação quer dizer simplesmente que um item que entra hoje no meu fluxo de trabalho pode ser entregue em até 20 dias e eu tenho 85% de confiança nesse número. Ou seja, se eu tivesse 100 itens aqui, por exemplo, 85% desses itens seriam entregues em até 20 dias. Isso quer dizer em até, tá? Não quer dizer que eu vou entregar em 20 dias. Pode levar 5, 10, 15, no máximo 20 dias e eu tenho 85% de chance que isso aconteça. Felipe, e os outros 15%? Bom, aí é o risco que você tem de levar um prazo um pouco maior. Veja que aqui nesse gráfico, por exemplo, eu posso dizer que com 95% de chances eu vou levar 31 dias. Ou seja, se eu colocar mais itens aqui nos meus percentis, eu vou ter um pouquinho mais de informação. Veja que 95% é 39, é um pouquinho a mais dos que os próprios 94 que eu usei até agora. Legal, né? Esse tipo de informação vai te Legal, né? Com calma. Legal, né? Esse tipo de informação vai te ensinar como que você pode se tornar mais previsível, qual o nível de previsibilidade que você tem hoje. Nesse exemplo que a gente deu, por exemplo, 85% de chance quer dizer que se eu olhar para o meu gráfico como eu vejo hoje e colocar ali uma linha,
nos 85% dos itens que eu tenho, então se eu tenho 100 itens, 85 itens, eu consigo dizer que eu vou entregar aquilo em até 20 dias, em até 15 dias, em até 10 dias. Então isso te ajuda muito a ter previsibilidade e gerenciar as expectativas das demandas. Só que é importante você ter cuidado, tá? Às vezes o seu fluxo pode estar com alguns problemas. Você pode estar levando, às vezes, mais tempo do que o normal para entregar uma demanda. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico de novo e você vai ver como é que está a tendência dele, olha só. Nessa visão, eu vou clicar aqui numa opção que é Show Trend Line, ou mostrar a linha de tendência. E o que está acontecendo com essa linha de tendência? Está subindo. Com o mesmo percentil que eu estou usando, essa linha está subindo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, por que esse tempo de conclusão meu está subindo. Né? Ou seja, pode ser que daqui a um mês, esses 20 dias aqui não sejam mais 20 dias, sejam 22, 23, 24 dias até. Então, eu preciso ter uma forma de entender por que isso está acontecendo. Uma das formas é olhar aqui dentro no mapa de calor, ou heat map. Quando eu olho no mapa de calor, eu posso ver quanto tempo um item gastou, ou melhor, a quantidade total dos meus itens gastaram, e ainda criar até mesmo filtros por tipo de demanda, por prioridade. Então eu consigo dizer, por exemplo, que a maior parte dos meus itens passa esperando para ser concluído aqui no backlog, e nessa coluna aqui, requested, que é meio que uma demanda de prioridade. Então a demanda fica bem represada aqui nessas duas colunas. Veja que esse tipo de item, por exemplo, com essa nomenclatura aqui, ó, gasta bastante tempo, não só no backlog, mas também em progresso. Então eu gasto bastante tempo desenvolvendo, construindo as coisas. Então talvez eu tenha que tentar entender o que é essa categoria aqui de itens, esse tipo de item, por exemplo, e descobrir o que está acontecendo nessa coluna que está demorando tanto tempo. Isso, você começa a ter mais prioridade e a ter mais urgência para começar a trabalhar a gestão do seu fluxo. Com esse tipo de análise, com esses dois únicos gráficos, eu consegui te dar duas informações: previsibilidade e eficiência. Com isso, não só as suas investigações para melhorar o seu fluxo de trabalho se aprofundam, mas você consegue, a partir disso, determinar os pontos de partida para aumentar a previsibilidade do seu time, para aumentar a eficiência do seu time, para garantir que você atenda seus clientes de forma mais adequada. Entenda que métricas de fluxo são quase que uma ciência, porque envolve estatística, matemática, até mesmo sociologia. Mas no final das contas, esses dois gráficos aqui que você viu, só esses dois aqui já vão ser de grande ajuda para a sua realidade. Felipe, se quer saber mais sobre esses gráficos e como que eu uso outros para melhorar a minha eficiência, comenta aqui e a gente vai entrar em contato com você. Agora que você já viu esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, comentar, curtir e compartilhar isso para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Grande abraço.